Oi, Lupin Lovers! Tudo bom? Tá começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Yessa Lopes. E eu sou Sara, e hoje a gente tá com uma convidada super especial, a Lisa Oliva. Fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lisa. Estou muito feliz por estar aqui, já falei com vocês, agradeço demais o convite. E para apresentar, para quem está aí do outro lado, e para me conhecer um pouquinho, clichêzão. Sou mãe de 2 bebês, uma de 2 anos e uma de 8 meses, sou casada, formada em Direito, mas não atuo na área. Hoje eu sigo carreira na parte de produção de conteúdo no meu perfil e também trabalho na empresa da minha família. É um posto, um restaurante, loja de conveniência. Ele em frente ao Maximin, na saída de Anaúba. Modéstia à parte, melhor comida da cidade. Mas eu trabalho ali na parte de marketing e de gestão de pessoas. Então, assim, bem resumidamente, quem eu sou hoje com essas caixinhas, eu entro dentro delas. Mas muito além, porque a gente nunca é só isso, né? Lisa, pra começar, assim, como foi deixar a faculdade pra viver da carreira ali da influenciadora? Quando que você começou? O que te motivou? Conta pra gente. Vamos voltar alguns anos aí atrás, então, uns bons anos. Eu acho que eu me identifico muito com o podcast da Anne, que ela contou das carreiras que ela seguiu com vocês aqui, que eu seguia o estereótipo mesmo, escolhi Direito. Dentro da minha família tinha a opção Direito, Engenharia e Medicina. Por exclusão sobrou Direito, porque era o que tinha de opção e eu queria muito sair da cidade. Eu queria muito ir pra fora e meus pais falaram, olha, você pode fazer o que você quiser, mas você só vai sair de Montes Claros pra estudar fora se for na UFMG, em Belo Horizonte e pra cursar um desses 3 cursos. Se não, você faz isso daqui, que tem Unimontes, é referência e não precisa ir. Então eu foquei muito nisso. Eu não foquei na escolha do curso, eu foquei na escolha que eu queria fazer para sair da minha casa e conhecer o mundo fora, né? Aquela coisa jovem de desbravar. Então eu escolhi esse curso, fui, e à medida que eu fui fazendo, eu vi que eu não sabia de nada, não tinha ideia do que eu estava fazendo, não tinha identificação nenhuma com o curso. Até comecei uma segunda graduação durante a minha faculdade lá, eu comecei a fazer administração na PUC, mas eu vi que por mais que eu não quisesse seguir carreira jurídica, eu queria muito completar aquilo, concluir o curso para garantir o diploma que abriria portas, independente da área que eu fosse seguir, mas não queria fazer uma segunda graduação que me sobrecarregaria de uma forma que eu não conseguiria trabalhar. Então eu ficaria, na época eu estudava de manhã na FMG, à tarde eu fazia um projeto de iniciação, um projeto de extensão, e à noite eu fazia administração. Então não estava sobrando tempo para fazer nada direito. Era tudo exaustivo. E aí eu fiz um semestre só, já tranquei, mas ali já me abriu a mente pra... Não existe um caminho só, isso daqui não... Eu nunca vi minha graduação como tempo perdido, sempre foi uma oportunidade incrível que eu tive de me aprender, me desenvolver. Eu sinto muito dor quando eu escuto alguém falar que não quer fazer uma graduação porque é perda de tempo, porque simplesmente vê o diploma como uma coisa só tangível. E nunca é. A experiência acadêmica, ela te abre a mente para muita coisa. E não é só para um conhecimento teórico. São para experiências, para conexões, para desenvolvimento pessoal, um amadurecimento que só aquela experiência ali pode proporcionar. Então, não é só uma coisa final ali, sabe? Eu aprendi, ganhei esse diploma, sou validado para isso. Não. Você sempre pode desenvolver de forma muito plural, até porque se você pegar uma turma, seus colegas, nenhum vai seguir a mesma carreira. Não existe. Primeiro porque existe um mercado que cabe todo mundo e absorve de uma forma completamente diferente, cada um pela sua personalidade, pelos seus interesses, suas possibilidades. Então, o ambiente acadêmico é um ambiente, assim, que eu acho transformador, muito potente e muito valioso para a jornada do jovem no seu amadurecimento. E para mim foi isso. Então, para mim, ele abriu portas muito poderosas, sejam das conexões que eu fiz, do networking, dos contatos, das experiências de projeto de extensão que eu fiz, que não necessariamente eram relacionadas ao direito. Eu tive acesso à consultoria, prestação de serviços que vão para além. O esporte dentro da faculdade foi um marco muito forte para mim, seguir carreira dentro de atlética também, dentro de empresa júnior. Então, assim, tem muita coisa, é muito plural, e tudo aquilo ali te forma de alguma forma, não só a sala de aula. Então, ali pra mim nunca foi tempo perdido, eu aprendi muito, mas eu não queria seguir aquela carreira tradicional. Então, já na metade dela eu já sabia disso e comecei a trabalhar
fora disso, seja no projeto de extensão, e no final do meu último ano eu já estava trabalhando numa empresa de produção de conteúdo, chamava Rock Content, lá em BH, era estagiária lá, trabalhava com vendas, vendendo produto de marketing, então assim, nada com nada, e trabalhava com gente de vários outros cursos, de geografia, de engenharia, enfim, aquilo também foi outra experiência muito legal. E quando eu concluí, eu decidi voltar para casa para trabalhar com a empresa familiar, com os meus pais, com meus irmãos. Então é muita gente no negócio. Mas eu achei que era a melhor decisão. E de fato foi incrível, porque 3 meses depois que eu voltei, teve a pandemia e eu consegui seguir próximo da minha família, estava dentro de casa e seguir trabalhando também, porque o negócio estava rodando. Por ser de uma necessidade básica, posto de gasolina e alimentação, a gente não fechou completamente o tempo todo. Então sempre teve alguma demanda. E aí ali eu segui trabalhando até eu engravidar. E aí, quando minha filha nasceu, eu trabalhei até, acho que um dia antes dela nascer, normal. Só que depois que ela nasceu, tudo mudou. É um portal que a gente atravessa e que não tem como a gente sair a mesma depois que a gente se torna mãe. E se tornar mãe é também um ponto muito questionável. Não é só quando você pare seu bebê. Para cada uma é muito único. Pode ser quando você descobre no teste de gravidez, pode ser quando você recebe sua filha por adoção, pode ser quando você perde o seu bebê e às vezes você descobre que ali você era a mãe dele, porque acontece uma gestação nesse sentido. Enfim, para mim foi quando minha filha, eu pari ela. Quando ela saiu de mim, eu falei assim, pô, sou mãe. Aí bateu a onda e eu atravessei aquele portal ali, me tornei mãe e tudo mudou. E aí, nessa mudança, eu tive que fazer uma transição de carreira também para me adaptar a essa nova pessoa que eu era. E foi aí que entrou a produção de conteúdo, porque foi uma forma que eu encontrei de estar mais presente junto a ela, sem me anular também e não ser só mãe dela, porque é algo que eu nunca me identifiquei em ser só uma versão de mim. E ser mãe era muito potente, mas não queria que fosse a única. Então, é uma forma de eu conseguir seguir trabalhando, ainda que dentro de casa, cuidando dela, que era uma prioridade para mim, mas produzindo algo autêntico, algo conectado com quem eu sou, alinhado com meus valores, meu propósito, e que a longo prazo pudesse me retornar financeiramente, então me mantivesse no mercado. Então foi essa transição toda que eu segui e chegar onde eu cheguei mais ou menos foi por aí. Eu queria aproveitar o gancho que você entrou na maternidade e você chegou a falar pra gente que antes de você ter sua filha, era uma coisa que você não imaginava, que mudou completamente. Como é que foi quando ela nasceu, essa mudança? Olha, assim, eu não foi uma gestação planejada, então na hora que eu descobri, pra mim já foi assim, muito grande, muito grande. Nem só daquela questão de, eu já estava casada, já tinha seguido o scriptzinho ali de, é o momento de ter filhos, mas pra mim não era, não estava no meu planejamento, não estava no momento, eu não me sentia pronta e nem estava no meu radar pensar sobre isso, eu nunca fui uma pessoa maternal, no sentido de, sempre sonhei em ser mãe, sempre quis ter filhos, vou cuidar da casa e do lar, não sou essa pessoa, definitivamente não sou, então pra mim foi extremamente chocante, frustrante, desesperador a hora que eu descobri que eu estava grávida. Nada mágico nesse sentido, mas muito realista, porque é muito alinhado com quem eu sou. Mas também, nenhum momento passou pra mim, acabou, ou não quero isso. Pra mim, não era uma linha de raciocínio que eu tinha. Porque eu falava assim, gente, eu só tenho que reorganizar a casa. E esse reorganizar passou pela minha gestação inteira. Então, durante toda a minha gestação, eu me permiti viver um luto. Eu ia falar sobre isso. Tem um texto no seu Instagram que você fala sobre isso e eu achei tão bonito porque não é sobre romantizar a gravidez e também não é sobre demonizar ela. É sobre mostrar como você enfrentou. E você fala que você passa pelo luto daquela mulher jovem, daquela mulher super aventureira. Que você mesmo falou, né? Você saiu, você não queria, era morar em Montes Claros, você queria conhecer novos horizontes. Viver na Atlética também deve ter sido um grande desafio, grandes emoções. Então, dá pelo menos um até logo a essa versão, deve ter sido doído, Sim. né? Eu acho que a parte da gente ter muita consciência de quem a gente é e do que a gente está indo enfrentar, torna mais difícil aquele momento, mas ele se torna também mais forte. Por quê? Eu sabia de tudo, que eu não queria uma expectativa irreal de que a partir do momento que eu estava grávida, que eu fosse ter uma filha, que minha vida se tornaria aquele comercial de margarina. Eu nunca tive essa expectativa, nunca quis isso pra mim também, mas eu tinha muita noção das minhas responsabilidades. Isso pra mim sempre foi muito assim, eu sou adulta, eu tenho que lidar com as consequências das minhas decisões. Então como que eu vou lidar isso da melhor forma? Pra mim e pra ela, né? No caso, pra minha filha. Então eu tentei transformar isso dessa forma. E durante a gestação dela, eu me permiti me despedir de quem eu era, porque eu nunca mais
serei aquela jovem que podia fazer escolhas e pensar somente em si. Eu nunca mais serei uma pessoa que terá liberdade geográfica, nunca mais terei liberdade de poder ir e vir aonde eu quiser, de deitar no meu travesseiro e dormir em paz. Eu nunca mais serei essa pessoa, porque a partir do momento que ela nasceu, ela se tornou tudo pra mim. E eu, por mais que eu não fosse mãe, eu já tinha plena consciência disso. É uma coisa muito biológica, natural, assim, eu olho muito pra natureza. A natureza é perfeita e ela tem todas essas postas e todos os caminhos que a gente precisa seguir. Então, você vê uma mãe com seu bebê, ela se mata. Então, eu sabia que eu me mataria pela minha filha. Chegaria esse momento. Talvez, durante a gestação, eu não me conectasse com isso, porque eu ainda tinha outras coisas para viver, mas era um caminho que eu não tinha como negar aquilo. Se eu negasse aquela natureza, seria muito mais doloroso e cruel comigo e com ela. Sim. Então, foi mais ou menos por aí. Então, durante a gestação, a gente foi processando essa informação, eu vivi da forma que eu me identificava com ela. Então, assim, eu demorei muito a compartilhar, eu acho que eu já estava com uns quase 5 meses para as pessoas saberem. Eu não gostava de falar sobre isso, eu continuei trabalhando de segunda a segunda, domingo, todos os dias, continuei malhando, fazendo minhas coisas. E não porque eu estava em negação, mas porque eu estava me permitindo viver da forma que eu achava mais adequado esse luto, que eu acho que é muito pessoal pra cada uma. E não era um luto triste, era só um luto realista. Tanto é que a partir do momento que ela nasceu, eu me transformei, me doei, me entreguei pra ela e pro meu filho, que nasceu posteriormente também, e me vejo extremamente realizada e feliz na maternidade. Não me sinto menos mãe por isso. Eu acho que cada um tem o seu caminho e dá pra chegar no mesmo lugar de várias formas e com o mesmo sucesso e realização. Então, pra mim foi isso. Eu me permiti sentir e eu acho que isso foi muito importante. Como a gestação da sua primeira foi esse baque, o segundo como é que foi? O segundo já foi planejado. Eu já falei assim, já tô na água, já que é pra se molhar agora. Falei com meu marido, olha, eu quero ter mais filhos, até porque eu tenho irmãos, então eu valorizo muito esse laço sanguíneo. E eu falei assim, eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de ter isso, porque se eu me for, eles vão ter família. E eu quero ter logo, porque como eu já abri mão de muita coisa pra ser mãe, eu tenho plena consciência que eu não vou fazer por um, eu vou fazer por outro. Então, já que eu já tô nesse barco aqui, eu já abri mão da minha carreira de um nível, sei lá, de redução de 80% da minha carga de trabalho, eu já tô numa rotina totalmente doméstica, já tô numa outra dinâmica, a gente já tá aqui, bora. Mais um entra no barco, a gente vai junto. Então, assim, a diferença deles é 1 ano e 6 meses, então foi bem próximo. E pra mim foi ótimo, porque eu senti assim, a partir do momento que eles criarem determinada independência e autonomia, e não dependerem tanto de mim, eu vou poder retomar alguns projetos pessoais. Eu não queria ter que ficar indo e vindo. Então, assim, agora eu tô vivendo intensamente isso. Até o momento que eles vão precisar de mim, eu vou ver intensamente uma outra fase da minha vida. Com a mesma disponibilidade, foco, sem eles precisarem de mim. Sem eu ter que fazer uma escolha de, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E fazer mal feito os dois. Eu queria saber sobre como você, hoje, lida com a maternidade e com a sua vida postando, sua vida de conteúdo, até que ponto você deixa os meninos aparecer, até que ponto você se coloca também à frente das câmeras, como é essa divisão aí, existe uma divisão? Esse é um tema, acho que um pouco polêmico, mas que eu acho importante esse debate. E ele surgiu dentro da nossa casa muito antes da viralização do Felca, que eu acho que deu um boom para esse assunto da questão de proteção das crianças, adotização, enfim. Por quê? Eu até estava comentando sobre um livro que eu li, chama Influencer, eu não vou lembrar o nome dos autores, que são 2, na verdade, que fala justamente sobre uma influenciadora que produz conteúdo sobre maternidade e expõe extensamente os filhos dela. Até chegar um ponto que uma seguidora a sequestra, bem resumidamente, com as informações que ela mesma disponibilizou o tempo inteiro. E o sequestro é o mínimo do que acontece a partir daí. Então, assim, foi muito traumático pra mim, porque eu tava grávida. Assim, eu acho que minha filha tinha o quê? 6 meses, então a intensidade de hormônios que tava no meu corpo, aquela questão o pós-parto, ele realmente transforma a gente, tem a privação do sono. Então, assim, tudo é muito intenso e a flor da pele. Então, à medida que eu li aquilo ali, nossa, deu um baque, explodiu minha mente. E eu acho que fiquei uns 3 meses realmente sem postar nada, só digerindo ele dentro de mim, estudando sobre o assunto, pesquisando, conversando com meu marido, porque meu marido, por exemplo, ele nem tem rede social. Aí equilíbrio. Uma que
gosta de expor, de partilhar, e ele totalmente recluso. E então, a gente foi conversando muito sobre isso, porque à medida que eu estava trabalhando mais com as redes sociais, eu percebi, é notório o engajamento que tem um bebê e uma criança. É assim, gente, eu posso postar a foto mais linda, que é agora o meu auge, e postar a minha filha agora sorrindo e falando, oi, pessoal. É um boom. Então, é um caminho muito fácil de seguir na internet, utilizando a imagem dos nossos filhos. É muito fácil, porque ele te dá um alcance, uma visualização, um engajamento, as pessoas respondem. Eu falo assim, não é qualquer pessoa, até seus amigos respondem mais, engajam, comentam, compartilham, e aí tudo isso numa magnitude muito maior, também tem um risco muito maior. E eu não tô falando só de, uma pessoa que eu não conheço ver os meus filhos na rua e cumprimentar eles pelo nome. Isso é o de menos, que isso acontece. É rotineiro. Mas eu falo no nível de até mesmo do que o Felca trouxe também, da questão da pornografia. Não sei se a gente pode falar esses termos, se dá um ban no podcast, mas no sentido de segurança mesmo. Assim, a gente não sabe quem está do outro lado da tela, qual a intenção dessa pessoa, e até mesmo respeitar as crianças, no caso dos meus filhos, como seres portadores de direito. Eles são seres humanos que têm direito à sua privacidade e o direito de escolher se vão expor ou não a sua rotina, o seu dia a dia, os seus dilemas, a sua imagem. Então é uma questão até a longo prazo também, porque é um debate novo. Meus pais não tiveram esse dilema ao me criar. Será que eu vou expor ela hoje? Essa roupinha? Uma foto? Vamos postar uma foto em família feliz, vou dividir com os amigos. Não teve esse dilema. Eu não sei as consequências das decisões que eu tomo hoje, porque elas não foram vividas anteriormente. Então eu sou a primeira geração que está lidando com isso e que vai colher os frutos disso. Então eu tenho que ter um cuidado extremamente redobrado, porque eu estou lidando com a proteção dos meus filhos, com a imagem, a segurança, a privacidade, a individualidade deles. As pessoas são muito cruéis. E muitas pessoas também não gostam de crianças. Então, além delas terem a liberdade de falar o que quiser numa rede social, elas também externalizam um ódio levemente gratuito com crianças, que às vezes são traumas pessoais, mas que são totalmente desproporcionais. Nossa, essa criança tá gorda. Nossa, mas esse dentinho dela separado, feio, hein? Mamãe, você poderia levar ela no médico? Eu acho que ela não poderia estar comendo isso. Olha como ela tá gordinha. Olha como ela tá feia. Nossa, esse cabelo dela, você deveria pentear. Isso é um absurdo. As pessoas se colocam Mas as pessoas no lugar falam de quem tá educando a criança. Sim, e não só educar. Eu vejo muito uma maldade no sentido de... É como se fosse externalizar, tirar aquilo talvez que elas escutaram a vida inteira. Sim, e trazer pro outro. Que quando você leva pro outro aquilo que você vive, é como se validasse. É tudo bem eu ter ouvido aquilo lá atrás e eu estar bem hoje. Então você vai ouvir também. É só uma preocupação. Porque se alguém me falou e eu tive que escutar e lidar com essa dor e com esse trauma, você também vai ter que lidar. Eu não quero lidar com isso sozinho. Eu não quero ir trabalhar na terapia e lidar com as minhas dores, meus traumas, as minhas vivências e evoluir a partir disso, sem ter que externalizar para todo mundo viver esse drama junto comigo. Isso é muito doloroso. Eu já vivi ali aquela dor, não quero viver mais. Então, em vez de eu lidar com a minha dor, com a minha responsabilidade enquanto adulto, eu semino aquilo para que todo mundo esteja sentindo a minha dor, esteja traumatizado, seja dividido, partilhado de alguma forma e reduz dentro de mim aquilo, porque eu valido. É normal todo mundo isso. É normal apanhar, porque eu apanhei. Então é normal a gente sentir essa dor e seguir em frente. Não é normal. Não é saudável. Não, tá tudo bem. Tem outros meios de fazer e fazer muito melhor. Então, assim, eu não gostaria que meus filhos se sentissem o tempo inteiro vigiados, julgados, analisados por pessoas que não sabem nada da vida deles, pessoas que não conhecem eles, principalmente sem eles terem a oportunidade de desenvolver a maturidade para filtrar isso e levar isso com uma leveza, porque assim, a gente enquanto adulto tem a oportunidade de absorver ou simplesmente ignorar um comentário, de processar uma pessoa ou de responder. A criança não, ela não tem essa autonomia. Né, um bebê e um adolescente, às vezes nem ele entende o que está acontecendo e processa aquilo da forma que ele pode, que às vezes é muito limitada e restrita. E aí, às vezes, tem consequências graves, como a gente pode ver tanto nas notícias, que são muitas, quanto no audiovisual, no filme Adolescente, por exemplo, que viralizou também, é fácil para as pessoas terem acesso. Há consequências, e elas estão aí. Então, para mim, em relação à produção de conteúdo, eu sempre
quis repensar sobre isso. O livro foi eu já tentava sempre resguardar ela. Tinha algumas limitações, né? Assim, a gente tem uns cuidados de não postar foto sozinha dela, sempre com outros adultos, em posições sempre... quando eu postava, né? Então, posições sempre não sexuais. Então, às vezes tá no colo, abraçada. Então, que não dê pra recortar a imagem dela e ser manipulada facilmente. As roupas que ela usa, não postar foto pelada, de fralda, em ambientes íntimos, porque isso é normal para muitas pessoas. A criança não tem privacidade. Vou mandar a foto aqui pra médica da virilha dela pra ela olhar. Você mandaria foto da sua virilha? Você mandaria pra sua médica mais íntima? Sua mãe é sua médica, você mandaria pra ela no WhatsApp? Não. Por que é normal a gente mandar dos nossos filhos, das crianças? Não é normal. A gente só não consegue hoje ver com o olhar da criança esse cuidado. Porque ela coloca como um boneco. Não, eu sou o cuidador desse boneco aqui. O boneco faz o que eu quero. Bate palma. Ai, que fofinha. Entendeu? Então, é realmente colocar as nossos bebês, as nossas crianças, os nossos jovens como seres de direito, que têm voz, que têm opinião e que têm que ser protegidos. Não é só pelos nossos pais. Todos nós somos responsáveis pelas crianças. A nossa comunidade depende disso. Então, desde o início, eu pensava muito sobre isso. O livro, ele veio numa intensidade para romper já, assim, drasticamente, mas foi importante, porque talvez eu estava ali num estado meio inconsciente. Eu sei que existe um problema, mas eu não quero lidar com ele, finjo que não existe e vou seguindo em frente. Muito irresponsável da minha parte. Então, ele veio de uma forma violenta, assim... emocionalmente, com uma carga pesada, mas foi necessário, porque aí eu aprofundei nessas águas. Aí eu fui pesquisar, eu vi tudo não, né? Mas eu vi muita coisa que às vezes a gente negligencia, de informação, de violência que a gente expõe às crianças mesmo na rede, e aí isso me deu um novo norte. E a partir disso eu comecei a ter um resguardo muito maior com a imagem deles, e foi prosseguindo nesse mesmo ritmo. Então, assim, e não é uma coisa contínua, assim, sendo bem sincera, à medida que eu vá produzindo mais conteúdo, às vezes vou relativizando uma regra. Então, pra mim, funcionou eu não postar nada deles. Eu não posto o rosto deles de forma alguma. E eu posto muita rotina, então eu tô tentando resguardar até de me mostrar pé, mão, rosto, tentando, eu falo porque eu produzo conteúdo da minha rotina. Eles estão comigo o tempo inteiro. E aí, como eu tenho muita dificuldade, e eu falo pessoalmente, né, assim, vou botar uma regra e hoje eu vou postar uma foto no feed, tá tudo bem, é isso. Eu não consigo. Eu vou relativizando. Então, se eu postei uma hoje, amanhã talvez eu poste outra, é porque tá tudo bem. Então, como eu não tenho esse autocontrole bem definido, eu já vou por outro extremo. Não posto nada. Por quê? Eu não consigo me autocontrolar. E aí eu gosto de trazer essa reflexão pra cá, porque eu sei que tem mães que postam também, e cada uma tem o seu direcionamento, a sua justificativa. E não me convém julgar isso. Eu tenho a minha que me norteia, e a que me norteia é essa. Então, inclusive, por exemplo, o vídeo do Felca na época que veio foi muito legal, porque eu estava começando a relativizar algumas coisas. Não estava mostrando o rosto deles, mas estava começando a mostrar um pouco mais do corpo. Assim, às vezes eles no meu colo. Enfim, coisas que quem não tem esse olhar atento não notaria. Ia falar que estava tudo igual. Mas eu e meu marido, a gente falou assim, vamos ver como é que tá isso aqui? E a gente começou a olhar e eu falei assim, poxa, relativizei. Vamos voltar, puxar essa corda de novo. Aí fui apagando o conteúdo, arquivando, e aí tô tomando cuidados novamente. E isso sempre é uma conversa a dois, porque eu sempre peço ele também, olha o meu conteúdo, dá uma criticada aí, porque pra mim, às vezes na posição de produtora de conteúdo, eu entro em choque com o meu interesse enquanto mãe. Por mais que infinitamente é muito maior o meu amor pelos meus filhos do que pelo meu trabalho, é um choque, é um conflito. A gente tem um conflito de interesses ali que em algum momento a gente relativiza. O nosso cérebro, ele escolhe as decisões mais fáceis, mais confortáveis. Então, poxa, eu já gravei esse vídeo. Apareceu um pouquinho meio, nossa, eu tô cansada, não quero gravar outro, vai ser esse aqui mesmo, tá bom. Então, eu vou relativizando no dia a dia. Então, é sempre bom a gente estar revisando isso de alguma forma. E aí, ele faz esse contrapeso. Porque como ele não tem interesse nenhum nesse sentido de retrabalho, tipo, vai lá e faz, ele dá esse cuidado de proteger eles novamente. Então, não é igual hoje eu tenho essa decisão, não é algo firme que eu sigo, certinho. Eu acho que é um exercício contínuo todos os dias, porque dá muita vontade de compartilhar tudo. Hoje a cultura da nossa sociedade é que se a gente não postar, não teve, né? A gente não viveu, a gente não tava ali. Então, se eu não postar que eu tenho os filhos mais perfeitos do mundo, como vocês vão saber que eu tenho? Sabe?
Eu tenho, sem falsa modéstia, eles são perfeitos. E aí, como é que eu faço para validar isso? É um debate que eu acho muito interessante, muito importante e que não se reduz a um vídeo viralizado do Felca, por exemplo. Sim. Ele é muito mais denso e profundo para o nosso dia a dia. Esse assunto ele surgiu através de um livro que você leu. E a gente soube que um tempo atrás você criou um clube do livro. Você poderia falar um pouquinho de como surgiu essa ideia, como era o debate lá dentro? Claro, é um prazer para mim falar do Clube do Livro, porque eu adoro ler desde sempre e eu gosto de estar reunida com mulheres. Eu acredito muito nessa potência da nossa união e eu sinto essa necessidade, urge dentro de mim estar conectada com mulheres. E não só com amigas ou com parentes. Isso para mim não é suficiente. Eu tenho necessidades, uma demanda como se fosse me conectar sempre mais e mais com mulheres e a gente se fortalecer junto nessa caminhada. E aí, o Clube do Livro surgiu assim que eu voltei de Montes Claros pra cá e começou a pandemia. E eu senti assim, meu Deus, eu preciso estar em contato com outras mulheres, eu não aguento mais essas que estão ao meu redor, eu preciso expandir isso. E o Clube do Livro surgiu nessa dinâmica. E a proposta foi justamente livros escritos e protagonizados apenas por mulheres, para a gente dar espaço, voz e protagonismo também para as nossas autoras, para as nossas protagonistas das leituras, trazer esse debate entre mulheres e sempre foi voltado no sentido de pessoas desconhecidas, assim, eu sempre divulguei no meu Instagram, minhas amigas divulgavam delas, então não tinha requisito de entrada, era quem tinha interesse de participar naquele formato. E aí eu fazia a curadoria dos livros a cada 6 meses, e aí a gente se encontrava, cada encontro era o debate sobre o livro em si. O primeiro, eu lembro, foi na minha casa, e o primeiro livro foi um livro que tinha me marcado já há muito tempo, e que eu ficava muito frustrada que ninguém conhecia ele. E eu falava assim, as pessoas precisam ler esse livro, porque esse livro é muito forte. Ele me marcou, já li ele 2 vezes, e acho que ainda não é suficiente. Chama A Vida Imortal, de Henrietta Lacks. E é um livro incrível, recomendo fortemente que vocês leiam. Fala sobre a jornada de uma mulher negra nos Estados Unidos que as células dela permitiram um estudo único no mundo, depois que ela morreu, sobre células-troncos, que permitiu vários... eu não vou lembrar com detalhes, porque eu devia ter lido ele antes para vir poder falar com vocês, mas permitiu estudos muito importantes e resultados também. Mas além dela não ter autorizado a permissão, foram muitos anos atrás, então foi logo após, acho que, o fim da escravidão. Então, assim, não era visto como uma pessoa de direito. Os médicos do hospital recolheram a célula dela como de praxe, realizaram estudos em cima de uma coisa que não pertenciam a eles, e além de não ter feito isso com autorização, eles nunca reconheceram a família, nunca notificaram a família, a ter conhecimento da mudança drástica que ela causou para a ciência a partir das células dela, que até hoje são utilizadas, porque basicamente as células delas performaram de uma forma diferente no meio de estudo. Se chama HeLa, células HeLa, que é as iniciais do nome dela. E nunca tinha dado crédito para ela. Crédito, eu não sei nem se é essa palavra, mas a validação dela nesse processo. E até a remuneração da família dela, que é uma família muito pobre e nunca saiu desse ambiente, porque até uma cientista branca, eu falo branca porque ela teve voz de pesquisar, de entrevistar essas pessoas, de investigar essa história e descobriu isso, e daí surgiu o livro. E aí, a partir disso, essa história foi contada. Mas até então, era uma história apagada. Mais uma mulher que transformou a nossa sociedade, que não teve voz, não teve nenhum tipo de reconhecimento, nem mesmo dentro da sua família. Então, assim, eu achei um livro muito legal e eu falei assim, eu quero debater isso com outras mulheres. E a partir disso surgiu o livro. E eu acho que a gente seguiu por uns 4 anos, que foi convergindo com a minha maternidade. Junto com a minha primeira filha, a gente conseguiu seguir os encontros, mas à medida que meu filho, o segundo, nasceu, para mim estava incompatível a demanda de tempo para fazer a curadoria, para estar presente nos encontros, para estimular os debates. E aí eu dei uma pausa no clube, só que alguém surgiu e fez algo ainda melhor, que foi no caso a Anne Kelly, com Bora Ler Mulher. Ela pegou ali algumas coisas legais que a gente tinha no nosso, inclusive as participantes, que a gente era uma comunidade, nós somos amigas. E desenvolveu muito melhor do que eu já havia feito. E isso é o mais incrível de tudo, porque o meu Clube do Livro ele só começou e foi semente para algo muito maior, que ela desenvolveu, está desenvolvendo e está construindo com outras mulheres. Então, o Clube do Livro surgiu justamente para ser uma comunidade de mulheres, que fortalece mulheres, que debate sobre mulheres e une mulheres. E ele segue seguindo o seu propósito, independente de mim, que é o melhor de tudo.
Uma iniciativa incrível. Eu Obrigada. acho super interessante que você é cheia de projetos. Você nunca se permitiu ser uma vertente só. Você sempre esteve em vários nichos, né? E eu queria saber qual desses projetos ou algum momento desses projetos que você pensou assim, uau, foi além de mim. Eu fiz essa pergunta pra Anne Kelly e eu achei tão interessante a resposta. E eu sei que você também vai ter uma resposta digna, assim. Meu Deus. Eu acho tão legal esses projetos que saem de vocês e impactam toda uma sociedade, porque querendo ou não, essas outras mulheres, por mais que sejam amigas de vocês, com certeza tiveram vivências e experiências com esses livros que, assim, não dá pra pontuar só numa conversinha não, sabe? Eu acho muito legal. Ai, primeiro, obrigada. Fiquei honrada. Porém, assim, bateu a responsa, né? Deixa eu pensar aqui. No caso, eu acho assim, recentemente, como eu tô produzindo conteúdo, eu tenho tentado me encontrar nesse meio de uma forma que seja fiel a quem eu sou. E é muito difícil. E uma das coisas que eu consegui construir foi eventos. E eventos presenciais, que eu consiga trazer a minha comunidade do offline para o online, para reunir essas mulheres e propor esses mesmos valores que eu tinha nesses grupos, que seja o grupo das mães, o grupo das empresárias, o grupo do Clube do Livro, que são mulheres reunidas se fortalecendo. Depois eu podia falar os nomes dos projetos para o pessoal saber. Claro. Vou terminar do evento e aí a gente volta. E eu queria trazer a base disso, que é algo que eu já tinha validado, que tinha convergência com aquilo que eu acredito, com quem eu sou, para um outro espaço que fosse para minha comunidade do Instagram. E a gente começou a fazer os eventos presenciais. A gente fez 3 edições e eu sinto que dentro delas, pelo menos os feedbacks que eu recebo, são as coisas mais poderosas que eu já fiz, assim. Porque são muito latentes, muito reais. A pessoa virar pessoalmente para você e falar, Lisa, isso aqui foi muito importante para mim, porque eu precisava desse momento de autocuidado, eu precisava desse momento só para mim, e foi muito bom esse momento, você preparou tudo com muito cuidado. E é realmente o que eu gostaria de oferecer, esse cuidado, esse convite para cuidar de você, porque pelo menos é o que eu tenho mais sentido durante esse amadurecimento, né? Então, assim, na casa dos 30, é que a gente é demandada em muitas áreas. E não é só demandada, a performance precisa ser muito bem executada. E isso drena a gente de uma forma muito exaustiva. E não sobra tempo pra gente se cuidar. E quando eu falo se cuidar, não é rotina de skincare, pelo amor de Deus. É se cuidar mesmo. Não sobra tempo pra você fazer um check-up, não sobra tempo pra você fazer um exame de rotina, não sobra tempo pra você ir na terapia, não sobra tempo pra você tomar um café com suas amigas quando você quer, não sobra tempo pra você fazer a comida que você quer. Né? Não está na lista da feira, nunca é a prioridade. Eu sinto isso muito forte, não é porque eu sou cobrada pelos meus, mas é porque eu fui criada para isso. Então eu tenho que nadar num contrafluxo muito forte, que me puxa para um lado e eu tô nadando contra a maré, que é eu não quero performar, eu não quero ser a mamãe perfeita, eu não quero ser a esposa troféu, incrível, maravilhosa, eu não quero ser a amiga sempre presente, eu não quero ser a empresária de sucesso, eu não quero. E não é porque eu não quero alcançar realizações isso, mas é porque eu quero alcançar nos meus termos. E esses termos têm um tempo diferente do tempo que as pessoas esperam que performe. Porque para mim alcançar tudo isso, ao mesmo tempo, o preço é muito caro para se pagar. E o preço é meu tempo. E isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir comprar e ressarcir, ou voltar, ou negociar. O tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. Então eu tenho que gerenciar ele com muita sabedoria. Então eu vou delegar metade do meu tempo para ser uma mãe boa, uma parte do meu tempo para ser uma esposa bacana, uma parte do meu tempo para ser bem-sucedida no meu trabalho, uma parte para as minhas relações pessoais, mas uma parte vai ter que abrir mão disso tudo para cuidar de mim. E isso não é negociável. Mas para eu manter esse negociável presente, eu tenho que batalhar muito. Mas é muito. E é todo dia que eu tenho que fazer essa escolha. Todo dia que eu tenho que lutar para encaixar isso na minha agenda. Então, eu sinto que isso nos drena de uma forma muito potente e invisível. E aí é esse convite que eu quero trazer para as pessoas que me acompanham. Vamos enfrentar essa batalha juntas. Você não está sozinha. Você não é uma mãe ruim que você está abrindo mão desse horário. Você não é uma esposa pior porque você está se dedicando a isso. É importante para você ter esses outros tripés bem equilibrados, bem sustentados, se você sustentar o tripé mais importante, que é você. Então, assim, um exemplo banal do dia a dia. Eu não tenho preguiça, eu não tenho corpo mole para dar banho, fazer comida, alimentar, botar para dormir, ler historinha para os meus meninos.
até mesmo fazer comida pro marido, arrumar a casa e tal. Mas na hora que termina isso, e aí eu preciso tomar um banho, comer, e até mesmo ler um livro pra mim, eu não tenho energia. Eu não quero fazer. Eu só, tô exausta. Eu não vou fazer. Então, basicamente, é como se eu tenho disponibilidade, até mesmo uma configuração mental disponível para cuidar de tudo e de todo mundo, mas quando é para mim, meu corpo não responde, porque ele já está esgotado, né? Mas se o meu filho acordar e falar assim, mamãe, tô com fome, nossa, na hora, um pulo do sofá, bora, vou lá e faço comida e não tem tempo ruim e não tô reclamando. Tem energia sim, consigo sim, mas se for para mim, eu não tenho energia, eu não tenho tempo, eu tô cansada. Então, é essa batalha mental que a gente enfrenta todos os dias, num nível muito mais profundo, porque é muito individual. E aí eu sinto que eu entrego um grande valor quando eu consigo trazer um pouco de reflexão para outras mulheres repensarem essa jornada e valorizarem o seu tempo pessoal para si mesma. Então, o evento eu sinto que foi onde eu consegui alcançar com maior potência esse meu propósito, desse convite de autocuidado para outras mulheres. Pelo menos de feedback, de retorno que eu recebi, foi para mim onde eu mais me senti realizada e bem-sucedida mesmo. Eu me identifiquei super com esse papo, porque parece que eu vivo o tempo todo fazendo coisa pros outros. Isso é mais urgente, quando eu preciso fazer pra mim, não, mas isso aqui tá na frente do que me cuidar. Aí chega sábado, eu estou morta, eu não consigo fazer nada pra mim. Mas se for pra alguma outra pessoa, vamos. E aí, tô fazendo. Segunda-feira você se sente culpada que você não fez aquilo que era pra você ter feito no final de semana, mas você não tinha mais coragem de fazer nada, assim. E fica toda semana assim, no próximo final de semana eu faço, não faço. No próximo eu faço, não faço. Às vezes a gente precisa desse chacoalho, assim, de uma Eu vida. preciso, urgentemente. A gente trouxe a psicóloga aqui, ela falou umas coisas bem verdades, assim, nossa, que é literalmente o que a gente já sabe, que não tem mudança se você não quer mudar. Sim. Então você precisa, não é um vídeo motivacional, uma diquinha dela. Ela falou, gente, é verdade, assim, tapa na cara e vai. Você precisa fazer, você precisa treinar, vai treinar. E é isso. É uma decisão que a gente toma. E esse autocuidado é isso também. Por isso que eu falo que é nadar contra a corrente, porque você tem que decidir e aí vai ser muito difícil, até que você torne isso um hábito. Aí quando torna um hábito, aí flui. Aí não tem mais tomar decisão, o cérebro já não entra em parafuso, porque ele já não está sendo questionado. Ele já adaptou aquilo ali, os seus comandos já estão fluindo de uma forma orgânica e você não tem mais o esforço de pensar. Você só executa. E falando dos seus projetos, teve um que eu gostei muito, que é de mulheres empreendedoras. E eu queria que você contasse um pouquinho mais, que eu fiquei curiosa também para saber. Claro. O grupo chama Somos as Patroas, e ele surgiu também justamente nesse retorno para Montes Claros, que eu senti assim, gente, eu tô nadando sozinha aqui, porque eu me desloquei, regionalmente falando, né? Minhas amigas seguiram rumos profissionais delas. Eu voltei para a cidade, eu não conheço mais ninguém aqui. Cada um tá seguindo sua vida e eu preciso partilhar, porque eu realmente me conecto, me sinto fortalecida nessas conexões. Então eu falei assim, eu preciso me conectar com outras mulheres que estão vivendo a mesma coisa que eu tô, que é esse desafio de de ser uma pessoa jovem, que tá trabalhando e que tá desbravando aí o seu negócio e construindo alguma carreira a partir disso, pra gente crescer juntas, porque eu realmente acredito que o mercado cabe todo mundo e que a gente, quando um cresce, o outro cresce junto e a gente vai longe. Então, eu precisava crescer junto de outras pessoas. E aí surgiu uma coincidência, assim, não é coincidência, né? É porque era pra ser. Eu tava trabalhando e uma amiga, na verdade nem era amiga, a gente não era próxima não, era conhecida, de época de ensino médio, chama Maria Clara Borém. Ela tinha um negócio dela na época aqui, eu acho que na época ela já estava com a WTT. Era uma agência de viagens, hoje ela já não trabalha mais com isso, mas ela me encontrou para almoçar lá no restaurante. Falou assim, nossa, eu tô sentindo falta disso, a gente podia fazer alguma coisa nisso? Eu falei assim, sim, eu estava pensando exatamente sobre isso, só acho que estava faltando a coragem de não fazer sozinha. E eu não sei se na época a gente já estava compartilhando algumas coisas no Instagram, então acaba que isso também foi um chamatriz, no sentido dela sentir essa abertura para me procurar e falar exatamente isso comigo, porque eu estava dando abertura para isso de alguma outra forma. A gente se conectou e fundou junto o grupo, Somos as Patroas, e foi convidando pessoas que a gente já conhecia de alguma forma, teve algum contato ou que via que estava trabalhando com alguma coisa. Então foi uma coisa muito informal, que foi crescendo por indicação mesmo. A gente não abriu o grupo assim, qualquer pessoa entrar, porque o mais importante é a gente sentar e conversar.
Então, não dá pra ser um grupo de 100, 500 pessoas. Tinha que ser um grupo pequeno. Era 15, 20, pra gente sentar ali no fundo da casa de uma... A gente geralmente ia pra casa de Maria Clara, sentava lá, cada um levava um lanche, a gente sentava, ficava até de madrugada conversando e dividindo as dores e os amores do que a gente estava vivendo, se fortalecendo no processo. E o grupo foi evoluindo ao longo do tempo, porque até hoje ele existe. Inclusive, eu acho que hoje ele tá ainda mais robusto nessa estrutura, porque a gente foi amadurecendo, o negócio foi crescendo também. E a gente tinha de valor justamente ser jovens empresários do norte de Minas. A gente sentia necessidade dessa categoria, desse quadradinho de mulheres específicas, então, que dividiu esse momento. E o grupo surgiu disso. Hoje a gente tem encontros mensais. Cada encontro é uma pessoa que fica responsável e pode ser um encontro para falar sobre um tema específico, para a gente se atualizar conjuntamente, ou um encontro para a gente simplesmente happy hour. Vamos lá tomar um café, vamos lá tomar um vinho, e a gente se encontrar e falar sobre tudo que tá drenando a gente. E é sempre muito bom. O grupo do WhatsApp, inclusive, também é um catálogo de boas indicações. Então, nossa, tô precisando de um prestador de serviço para isso. Ou tô precisando de uma empresa que realiza isso na empresa. Aí, indico, não indico, já trabalhei. E é muito bom, porque a gente já corta caminhos. E aí a gente chega mais longe juntas. Então, ele tem o mesmo propósito, fortalecer mulheres, né, pelo mesmo momento de vida. E só pra finalizar, uma coisinha rápida mesmo, sobre o gloss, porque você tem tudo isso, inclusive um gloss. Conta pra gente como é que foi. Esse lançamento, né? Aí também foi, olha só como as coisas a gente vai plantando e elas vão surgindo. Eu não falo que ele foi planejado, mas ele foi construído. Não foi planejado porque não foi uma iniciativa minha de entrar em contato e desenvolver isso, mas ele foi construído na medida que eu sempre estava trabalhando em cima disso. No dia que meu filho mais novo nasceu, na parte da manhã eu estava num chá de lingerie da minha amiga. E ela é dona da Nature Farm, que é uma empresa, uma farmácia de manipulação aqui da cidade, mas que entrega no Brasil todo. E aí ela deu de brinde para as convidadas um gloss que ela desenvolveu. E eu amei esse gloss. E, eu peguei esse gloss e fui direto pro hospital parir meu filho. Entrei em trabalho de parto lá e, enfim, adorei o mimo e continuei usando muito ele. E sempre postava, nossa, mas esse gloss é bom demais. E eu falava, Giovana, lança ele porque eu quero comprar mais. Eu tô adorando esse gloss, ele é muito bom pra tudo que eu quero, ele não fica melequento e dura, é tipo um lip tint, então ele tem uma duração maior, não fica precisar retocando, enfim. E aí, acho que eu de tanto martelar nela, e eu ficava postando e as pessoas perguntando, e aí ela falou assim, Lisa, vamos lançar esse gloss juntas? Já que você gosta tanto dele, eu tô querendo fazer esse lançamento, vamos fazer conjuntamente? E eu fiquei muito feliz, porque assim, por mais que ela fosse uma amiga de infância minha, a gente nunca tinha trabalhado antes, e eu acredito que esse convite surgiu justamente por algo que eu vim construindo diariamente com o meu trabalho, com a produção de conteúdo, a indicação de produtos, eu acho até mesmo a prospecção das pessoas que seguem de, poxa, quero, como que faz para comprar? Então, foi algo que eu construí. E aí a gente desenvolveu tanto a embalagem juntas, que a gente quis fazer alguma coisa diferente. E aí, ao mesmo tempo com isso, eu falei assim, olha, tem que estar conversando com quem eu sou. Vamos fazer um evento de lançamento. Então, a última edição foi justamente pro lançamento do gloss. A gente fez uma ativação específica que era para conversar com a identidade dele, que como ele é um gloss que reage de acordo com o pH da sua pele, então o tom de rosa é diferente para cada uma de nós. Então ele realmente realça aquilo que cada uma tem para oferecer. Então a gente falou assim, vamos fazer um ensaio de fotos lá também. Então a gente contratou uma equipe que estava tirando fotos na hora para cada uma usar e se sentir realmente exaltada naquilo que ela realmente é. E foi muito legal, porque o evento não foi só isso, a gente teve vários outros parceiros e o lançamento em si foi muito melhor do que eu imaginava, porque eu não tinha nenhuma expectativa, sabe? Eu nunca lancei um produto. E aí lançar um com o meu nome, com a configuração que eu desenvolvi, participei. Eu sou da garota, ter o próprio gloss. É muito legal. E assim, a gente escolheu as embalagens, foi pesquisando e construindo juntas. Então, realmente foi bem legal. E tá sendo ainda, porque a gente ainda vende ele, está à venda na Nature Farm. Quem quiser comprar, entrega. Vai ser daí. Só de você falar dele, eu já fiquei com vontade de usar. Imagina as meninas na época que não tinha ainda pra lançar. O tanto que elas devem ter ficado doidas. Nossa, e nem foi intencional. Isso que eu acho que a gente vai construindo as coisas sem perceber. As oportunidades, elas surgem. A gente só não pode parar. E igual a psicóloga falou, a gente tem que se expor. É a decisão de fazer e arcar com as consequências, sejam boas ou ruins também. Verdade. E falando em mimo, nós temos um mimo pra você, pra agradecer. Ai, agradecer que ódio. a sua participação. Não Muito vou obrigada. aceitar, porque
porque gente, a vida da mãe é muito humilhante, porque eu separei um gloss pra cada uma de vocês. E eu esqueci, porque eu saí correndo de casa e eu tava atrasada. Opa! Mas eu tenho lá em casa. E aí, eu tô... Sabe quando você tá morrendo de vergonha? E era pra ter trago pra vocês também. Tava separado lá em casa. Então, vocês têm Vão ter outras oportunidades. Vamos postar sobre o gloss também. Depois que vocês terem um review sincero. Mas eu juro que pode foi deixar. assim, sair correndo. Eu acho que deve ter deixado em algum lugar, porque eu nem sei onde que eu deixei. E não trouxe, mas era pra vocês verem o gloss. Sem problema. Mas sem obrigada problema. pelo mimo. Esperamos que você goste. A Lupe, ela é super nostálgica, então aí você vai ver umas coisinhas assim. Ai, amo, minha filha. Eu tenho que esconder dela. Porque até o gloss, ela pega. Mamãe, deixa eu passar o gloss dela. E aí já era o gloss, porque ela bota na boca depois. Nossa, esse daqui, gente, eu vou ter que dar pra ela. Nostalgia, né? Total. Porque eu acho que a gente fica querendo reviver neles o que a gente gostava de viver. Todas as coisas que eu tenho memórias nostálgicas, eu quero que ela viva também. E às vezes eu fico assim, gente, será que ela acha graça como eu achava? Tipo assim, a gente fez um aniversário pra uma boneca dela. Aí fiz o bolo, cantou parabéns pra boneca. E eu achava o máximo aquilo. Não sei se vocês faziam isso em casa. Eu achava super legal fazer aniversário de boneca. E eu fico assim, será que ela achou legal? Ou será que só eu que tô me divertindo aqui? Eu penso a mesma coisa, brincadeiras, desenhos. Eu quero que assista os mesmos que eu assisti, porque era muito legal os que eu assisti. Da Disney antigamente. Eu boto ela pra assistir só esses, porque quando ela não assiste TV, então quando eu boto, eu só boto os que eu já assisti e que eu gostava. Os que passavam na TV Globinho. É esse sim. Não vai, quem vai escolher sou eu. E pra finalizar, um coraçãozinho Obrigada, rosa, meninas. bem garota, pra colocar no gloss. Sim, tem que ser bem rosa. É o meu estilo pessoal agora. É isso, Elisa. Nós agradecemos o coração, assim. Foi muito bom ter você aqui. O papo foi super profundo, mas também super leve. Ai, que bom. Nós esperamos você novas vezes aqui pra gente conversar só mais, chamar. pro gloss chegar. Pois é, agora vocês vão ter que me convidar novamente pra eu trazer o gloss. Não. Tá bom? Exato. Vai ser só Aí vai por ter esse causa do problema. gloss. Eu agradeço demais o convite. Muito obrigada por terem aceitado. Igual eu falei antes da gente começar, eu não sei se eu aceitaria um convite assim do nada, mas ela aceitou e foi muito incrível conhecer sua história a fundo. Eu não conhecia você, então foi muito bacana ver tantos projetos que você faz e principalmente voltado para as mulheres. Então é incrível. A gente se assim. sente motivada também, isso é muito legal. E a Lupe, ela cresceu também porque a gente queria conversar com meninas, Sim. mulheres que estão nessa fase aí, mudando de vida toda hora. E faz super sentido pra gente também. Quando você fala sobre impulsionar mulheres, pode ter certeza que me impulsiona eu e Sara também. Com certeza. Muito feliz, muito mesmo. E desejo muito que esse impulsionamento chegue a outras mulheres igual como vocês estão fazendo isso aqui. Eu acho que a gente tem que ter também esse alto valor de vocês estão fazendo algo incrível também. Estão construindo, desenvolvendo, dando voz, oportunidade, estimulando diálogos, debates e dando espaço para as mulheres. E isso a gente tem que lutar por isso. Então, o trabalho de vocês também é muito valioso. Agradeço demais o convite e a oportunidade. É isso, gente. Como é que termina agora? Eu fiquei emocionada. Ficou com gostinho, né, de bis. Vamos ter que chamar ela novamente. Mas é isso, se você gostou desse episódio, deixa um like, comenta aí, compartilha com as amigas e os amigos também. Que precisam saber disso. Foram muitas pautas importantes, todo mundo precisa saber. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo!